O uso do Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, PECs, como metodologia de mediação da aprendizagem de estudantes com transtorno do espectro autista no ensino regular, por Mara Lúcia Nunes de Lima Oliveira. Quando a gente fala em inclusão, muitas vezes pensa que estar dentro da sala de aula já é o suficiente. Mas quando a criança não consegue se comunicar, como ela participa? Como ela aprende? E foi a partir dessa inquietação que surgiu essa experiência. Antes de continuar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Mara Lúcia Nunes de Lima Oliveira, eu sou pedagoga e especialista em TEA, sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, cabelos castanhos na altura do ombro, uso óculos com armação prateada, uma camisa azul escura e batom vermelho. E hoje eu quero mostrar para vocês como o uso de PECs, um sistema de comunicação por figuras, pode ir muito além da comunicação e se tornar uma ponte real para a aprendizagem. A legislação ela garante que os estudantes com transtorno do espectro autista estejam na escola, mas estar presente não significa necessariamente estar incluído. Quando a comunicação falha, o aluno não perde só a chance de interagir, ele perde também o acesso ao conhecimento. E é exatamente aqui que está o grande desafio da inclusão. Não basta garantir o acesso, é preciso garantir a aprendizagem. E, para isso, nós precisamos de uma ponte. E é nesse contexto que entra o PECs. O PECs é um sistema de comunicação por troca de figuras. Na prática, o estudante ele vai utilizar cartões com imagens para poder se comunicar. Por exemplo, ele entrega ali uma figura de um objeto ou de uma ação, e em troca ele recebe aquilo que ele solicitou. Parece simples, e é justamente essa simplicidade que torna o sistema tão potente. Porque ele não apenas permite que a criança se comunique, mas também que ela tenha autonomia e participação. E é a partir disso que a gente começa a avançar para algo muito maior, que é a aprendizagem. Tradicionalmente, o uso do PECs na escola, ele acaba sendo restrito às necessidades básicas, como, por exemplo, ir ao banheiro, pedir água ou expressar algum desejo imediato. Mas a proposta dessa experiência foi bem diferente. A ideia não foi apenas usar o PECs para comunicação, mas integrá-la intencionalmente ao planejamento pedagógico, ou seja, transformar o PECs em uma ferramenta de mediação e aprendizagem. Aqui, ele deixa de ser apenas um recurso de apoio e passa a ser parte da metodologia de ensino. Essa experiência ela foi desenvolvida com uma turma do primeiro ano do ensino fundamental e ela teve como foco um estudante com transtorno do espectro autista, que apresentava ali dificuldades na comunicação e na participação das atividades em grupo. O trabalho ele foi realizado em articulação com um atendimento educacional especializado e a sala regular. E a proposta ela foi desenvolver uma aula prática de ciências, com foco nas características individuais e, a partir dali, a observação das impressões digitais. Ou seja, não era apenas uma atividade que foi criada isoladamente, era um conteúdo curricular que estava sendo trabalhado de forma inclusiva. A atividade foi organizada em 3 momentos principais. Primeiro, o aquecimento, com roda de conversa, vídeos, para poder ativar ali o conhecimento prévio dos alunos. Depois, a investigação, onde os alunos utilizaram lupas e tinta para poder observar e registrar suas próprias impressões digitais. Por fim, houve um momento da criação, com a produção de cartazes coletivos reunindo as descobertas da turma. Essa organização ela foi fundamental, porque permitiu que o estudante com TEA pudesse participar de todas as etapas da atividade, com o apoio de PECs e também com a mediação do professor. Nessa proposta, o estudante ele deixou de ser apenas ali um observador passivo e passou a ser o centro da ação. Com o uso do PECs, ele conseguiu fazer escolhas, como, por exemplo, selecionar a cor da tinta que ele queria utilizar. Também passou a solicitar materiais no momento certo, como pedir a lupa para poder realizar a atividade. E mais do que isso, ele começou a interagir, compartilhando as suas descobertas com os colegas. Ou seja, não era apenas a participação, era o envolvimento real no processo de aprendizagem. Mas é importante destacar que o PECs ele não atua sozinho. A aprendizagem ela acontece na mediação. E aqui o papel do professor ele é de suma importância. É o professor quem interpreta os sinais da criança, quem incentiva o uso do sistema e quem organiza o ambiente para a interação possa vir a acontecer. Nesse processo, nós temos ali uma relação essencial: o estudante, o professor e o recurso, no caso o PECs.
E é nessa triangulação que a aprendizagem se constrói. E os resultados dessa experiência foram bastante significativos. Antes, o estudante apresentava-lhe dificuldade na comunicação, baixo engajamento e participação bastante restrita. Depois da intervenção com o PECS, ele passou a realizar solicitações de forma mais ativa, demonstrando maior envolvimento nas atividades, interações com os colegas e também compreendendo melhor as propostas. Ou seja, houve uma transformação clara da limitação para a participação, da passividade para o engajamento e da dificuldade para a aprendizagem. Mas por que essa experiência funcionou? A resposta está na teoria. Segundo Vygotsky, a experiência ela acontece por meio da interação social e da mediação. Ou seja, a criança ela consegue avançar quando ela recebe ali o apoio certo no momento certo. E é exatamente isso que o PECS possibilita. Ele atua como um mediador simbólico, funcionando como uma ponte entre o que a criança já consegue fazer sozinha e aquilo que ela consegue alcançar com ajuda. Na prática, isso significa transformar dificuldade em possibilidade e participação em aprendizagem. Outro ponto essencial dessa experiência foi o caráter lúdico e investigativo da atividade. Aqui, o brincar ele aparece como algo que não é secundário, mas parte central do processo de aprendizagem. Quando a criança ela explora, experimenta, investiga, ela se envolve de forma muito mais efetiva e muito mais significativa. E nesse contexto, o estudante com TEA, ele não apenas acompanha a atividade, mas atua em um nível de compreensão mais avançado. Ou seja, o lúdico aqui ele não foi apenas uma motivação, foi desenvolvimento. E isso nos leva a uma reflexão muito importante sobre a inclusão. Garantir o acesso à escola é fundamental. Garantir a permanência também. Mas a inclusão ela só se concretiza de verdade quando há aprendizagem. Quando o estudante participa, compreende e ainda constrói o seu conhecimento. E nesse sentido, o PECS, articulado com a mediação pedagógica, ele se torna uma ponte entre estar na escola e realmente aprender. É isso que caracteriza uma inclusão real. Essa experiência ela não se encerra por aqui. Ela abre caminhos. Ela mostra que é possível ampliar o uso do PECS para além da comunicação básica e integrá-lo de maneira intencional ao ensino de diferentes conteúdos curriculares. Além disso, evidencia a importância da formação docente, para que os professores se sintam preparados para poder utilizar os recursos de comunicação alternativa como estratégias pedagógicas, né? Mais do que uma prática pontual, essa experiência ela vai apontar para possibilidades futuras na construção de uma educação mais inclusiva e mais efetiva. Agora, retomando aqui os principais pontos da experiência, nós partimos de um desafio real, que era a dificuldade de comunicação de estudantes com TEA no contexto escolar. Então, nós apresentamos o PECS como uma possibilidade e aí propusemos um olhar diferente, utilizá-lo como metodologia de mediação da aprendizagem. A partir daí, nós desenvolvemos uma prática pedagógica estruturada com resultados que evidenciaram avanços na comunicação, na participação e na aprendizagem. E tudo isso sustentado por uma base teórica consistente, ou seja, a teoria e a prática caminharam juntas o tempo todo. Essa experiência, ela vai nos mostrar algo que é muito simples e ao mesmo tempo muito potente. Quando nós damos à criança meios de se comunicar, nós não estamos apenas dando voz a ela, nós estamos dando acesso ao conhecimento, à participação e ao mundo. Muito obrigada a todos.